7h25, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e agora sim nós damos as boas-vindas a nosso já conhecido participante aqui em várias ocasiões na Continental e agora pela primeira vez na Folha FM, não é isso, Marcelo, ou não? Bom dia. Bom dia. Prazer poder estar aqui com vocês. Eu tive a oportunidade de estar no Folha 2 com o Cláudio Nogueira. Meu amigo Cláudio Nogueira. Isso, claro. Agora lembrei que eu vi pela internet. Aliás, o nosso ouvinte pode no site da Folha, por exemplo, ou no Facebook. É muito fácil você acompanhar aqui a nossa entrevista. Arnaldo, sim, pode acompanhar. Pode acompanhar e também pode interagir com a gente pelos comentários. Exatamente. Que a gente repassa as perguntas aqui. A gente estava conversando aqui nos bastidores, Marcelo, presidente da Federação da CDL, também uma figura política importante na cidade. A gente começa no cenário econômico, depois a gente vai para o desfecho na questão política. Marcelo, vamos falar primeiro do cenário macro, né? O país passa por algumas mudanças, sobretudo depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes como ministro da Economia, né? O super ministro da Economia, e algumas reformas já começam a passar pelo Congresso Nacional. É o caso da reforma da Previdência, que está aí para desfecho já no Senado. Você tem a MP da Liberdade Econômica, que passou agora recentemente, e tem aí perspectiva de reforma tributária ainda esse ano, segundo o presidente da Câmara, que, vamos ser sinceros, é quem está governando em algumas questões, né, pelo menos na articulação, não governando, mas quem está articulando muitas questões sobre essas pautas mais importantes para o cenário nacional. Para você, como presidente da Federação da CDL, da Câmara de Dirigentes Logísticos no Estado do Rio de Janeiro, o que é mais importante nesses pontos? O que cada ponto representa para o empresariado na questão de melhoria econômica, de retomada do crescimento econômico? Olha, a gente tem que distinguir bem, né, essa questão das reformas no Brasil, porque as reformas por si só, elas não dão combustível, né, para o setor econômico, para a retomada. É um conjunto de fatores. Nós tivemos no último governo, né, no governo interino ali do Michel Temer, a reforma trabalhista, nós já tivemos, né, a reforma da Previdência bem discutida, que pese ainda alguns setores, né, ainda trabalharam por qualquer tipo de intervenção, mas ela está bem encaminhada, né? Nós temos a medida, né, da liberdade, né, econômica já colocada. Entretanto, o Brasil vive um momento, né, econômico e de investimentos muito ruim, né? O Brasil precisa de voltar a ser um cenário, né, de investimentos. É necessário que haja investimento privado, público, para que haja geração de emprego. O grande problema que o Brasil vive hoje é a questão do emprego, né? O desemprego hoje alcançou patamares que não dão condição à economia de se oxigenar. Então, a gente precisa diferenciar isso. É importante hoje, né, todos os setores da economia. E aí eu falo, o setor nosso, o setor do comércio, ele tem interagido com o Congresso de uma forma propositiva para dar celeridade a essas reformas, para que a gente possa ter um cenário econômico que venha corresponder, né? Então, essa é a nossa grande expectativa, que após as reformas se crie um cenário econômico, essa é a expectativa, para que a gente possa ter geração de emprego, né? De cada 10 pessoas que você conversa hoje, 9 te falam sobre a dificuldade de emprego, em qualquer, né, camada social, em qualquer camada social. Então, é uma grande crise. Quer dizer, o Brasil também, ao longo da sua história, né, viveu grandes momentos de dificuldade. Nós tivemos aí, né, o Ricardo Amorim, na nossa cidade, falando sobre os ciclos, né? Então, ele acha que nós estamos muito próximos da retomada. Eu quero pegar carona com ele e acreditar que essa retomada venha após as reformas, após a injeção, né? Porque foi assim. Nós tivemos, ele fala de um cenário, né? Eu no comércio, eu estou há muitos anos, eu fui nascido e criado dentro do comércio, fui nascido e criado aqui na João Pessoa. Nós já passamos por diversos planos econômicos no nosso Brasil, né? Vamos falar de Sarney para cá, 85 para cá, Cruzado 1, Cruzado 2, Bresse e Verão. Isso sem falar, eu que sou bem mais velho que você pode ser meu filho,
Isso sem falar quando eu era jovem, quando era garoto, que tinha aquele negócio que você não entendia, principalmente jovem, né? Adolescente. Gente, corta 3-0. O que é isso? Corta 3. Isso já havia antes. No governo de Sarney, nós tivemos 2 moedas. No governo de Sarney. Aí depois você vem Collor 1, Collor 2. Aí você vem Plano Real. Ou seja, desse cenário todo que estou te falando, o comércio nunca se ressentiu como está se ressentindo agora. Então, esse é um momento que a gente precisa refletir e deixar um legado para que a gente não passe isso. Né? E acho que isso está muito fundamentado na credibilidade do país, na questão, né, da investimentos, e que isso está causando um caos na questão empregatícia, que é o mais grave, na minha opinião. Ô Marcelo, eu queria ver a sua opinião em relação a um ponto aí interessante nessa história, que você falou da reforma, Arnaldo também, da reforma trabalhista e reforma da Previdência. O Brasil tem 2 sistemas de leis, as leis trabalhistas e as leis de Previdência, não estou falando incluindo as reformas, mas que vêm desde Getúlio Vargas, né? Que era, sem dúvida alguma, um governo ditatorial, embora o segundo nem tanto, né? O segundo ele foi eleito e de uma certa forma foi deposto, né? Porque a pressão foi muito grande, ele não suportou, mas foram coisas bem populistas, era um tipo de governo, um tipo de administração bem populista, trabalhadores do Brasil, aquela coisa que realmente... E hoje, no Brasil, você que está no comércio, você que é proprietário, dono de empresa, é muito caro contratar no Brasil. Mas é muito caro contratar no Brasil, porque além do custo de um profissional, eu não estou dizendo que não mereça, eu estou dizendo que é caro, mas não reflete em bons salários. É caro para a empresa, mas não é tão bom para o funcionário. Assim como a lei trabalhista também facilita com que o empresário, principalmente o bom empresário, fique à mercê de processos que nunca desenrolam, e que é muito difícil. Parece que você, enquanto empresário, você tem que provar sempre que você não é culpado. Como que você vê isso? Olha só, a gente não pode negar que, né, a CLT ela veio em um momento importante para criar regras, né, na relação trabalhista. Isso aí, sim, claro. Quem não tiver entendimento dessa natureza, entretanto, ao longo dos anos, né, a relação trabalhista ela foi ficando extremamente onerosa para quem emprega e não foi boa para o empregador. Então você criou um vácuo muito grande entre a despesa de quem paga também. E de quem recebe. Na realidade, hoje, o empregador, né, ele fica caro, mas o trabalhador recebe pouco. Esse é o fato, né? A reforma trabalhista, ela, na sua essência, ela tentou diminuir mas não conseguiu. Tá? Porque se ele tivesse conseguido hoje, a gente teria uma folha de pagamento menos desonerada. Né? Acho que a gente vai voltar a essa questão, mas melhorou muito a relação. A gente tem que entender isso. Houve perdas? Eu acho que houve algumas perdas de direito, mas houve ganho efetivo, né, para o trabalhador, para melhorar o salário do trabalhador. É inadmissível hoje que um funcionário que ganhe R$2.000, ele custe R$4.500 para uma empresa. Né? Esse ato precisa diminuir. É importante você levar esse recurso para o trabalhador e diminuir esse ato. Né? A necessidade do trabalhador é do dinheiro no final do mês. Então a gente precisa entender isso. Então essa relação... E a bola de neve que vem em decorrência disso. Porque o empregado ganhando mais, ele gasta mais, ele investe mais, ele compra mais, todo o comércio se beneficia, toda a economia se beneficia em função disso. Eu digo o seguinte, eu sempre trabalho enquanto empresário, mas também enquanto instituição, de olho no CAGED. Certo? Os números do CAGED mostram muito para a gente.
se você tem um saldo positivo de empregabilidade, você pode ter certeza que a economia vai melhorar. Vão dar sinais. O que a gente não está tendo. Né? A gente não está tendo isso no cenário nacional. No cenário nacional, mas regionalmente a gente está tendo. Olha só, você tem, vamos pegar o CAGED de agora, o último, julho. Junho. De julho agora eu ainda não parei, mas de junho. Né? Você tem alguns números, né? A construção civil, ela trouxe um saldo positivo, mas é muito local. Porto do Açu. Né? Mas se você, de repente, for analisar o CAGED da construção civil em Campos, você vai ter um saldo muito pequeno. Então, quer dizer, você não... Nesse período ainda tem essa questão sazonal da safra da cana-de-açúcar. Então, são números que podem estar mascarados. Efetivamente, o que a gente precisa é que o CAGED, mês a mês, ele tenha saldo positivo, e não sazonalmente. Né? Se você for pegar o CAGED do último ano, ele vai te dar um retrato de um aumento na região no norte fluminense, de quase 50% a mais do saldo positivo. Aí você começa a analisar, nesse período teve a questão da safra, você teve a questão do Porto do Açu, que reaqueceu, né? Mas dentro do contexto geral, e a gente sabe que isso é sazonal, dentro do contexto geral você não teve uma efetividade na indústria, no comércio, no serviço, que é onde você vê o crescimento da massa. Então, é importante a gente estar analisando isso, né, de uma forma clara, objetiva, interagindo com os poderes, né, o governo do Estado, as prefeituras, né, o investimento público, que pese os momentos que nós estamos vivendo hoje no cenário político, mas são importantes, muito importantes, para que as economias comecem a se revitalizar. Iniciativa privada, eu acho que, sim, dentro do contexto, né, ela está fazendo a sua parte. A gente tem visto alguns empreendimentos, em Campos tem alguns empreendimentos, né? A capital, comecei a ver isso agora, né? Você tem o Sul Fluminense já reagindo dentro de algumas questões, né? E isso é que traz o cenário favorável. Vamos aguardar. Arnaldo. A perspectiva positiva, mas você falou que é muito pelo CAGED, mas na semana passada eu recebi aqui o Felipe Knusch, da CDL, né, que é gerente executivo da CDL, e no mesmo dia o Otávio, como me ajuda, Marco, o nome do Otávio da UNO, da Construção Civil. Sim. Mário, né? Mário Otávio, né? Mário Otávio. Mário Otávio da Construção. E os dois sinalizaram da UNO, Mário Otávio isso, da UNO. Ideal UNO. Isso. Os dois sinalizaram que existe uma pequena melhora no cenário campista, seja na área de construção civil, que inclusive hoje começa aí o feirão imobiliário, e o Otávio inclusive falou que quando você vê a economia respirando na construção civil é sinal de que algo possa realmente melhorar. Concordo plenamente. E o Felipe falou com essa promoção que está acontecendo aí no Centro a Mil, você vê uma movimentação maior no comércio. Você vê também esses sinais? Olha só, eu vejo um cenário se desenhando, né? E assim, eu fico muito feliz porque eu estou vendo os setores se mexendo, né? O setor da construção civil acabou de fazer um grande evento, está fazendo um outro evento, né, nesse final de semana, quer dizer, está se mexendo. Muitas vezes, nesses momentos difíceis, é que a gente, né, tem que reagir. Estou vendo as entidades de classe e, assim, eu fico muito feliz, muito satisfeito, se mexendo. O Centro a Mil é uma iniciativa das entidades de classe, né, com a participação dos lojistas, tentando, né, se mexendo e tentando reverter o quadro. Nós já temos um cenário aí para Campos, né, da FEP, ou seja, nessas iniciativas, e acho que sim, que isso traz realmente oxigena, né, traz pessoas para a rua, bota as pessoas dentro de um ambiente, né, de consumo. Então, isso muda o cenário, né? A gente espera que esse segundo semestre, né, a nível nacional, a gente comece a ter, né, algumas movimentações e alguns reflexos já positivos. Então, assim, é o cenário de expectativa, né? Mas, para se consolidar, é necessário que haja, sim, a mão do Estado, né, para que o dinheiro comece a circular, investimentos públicos, eu acho que isso é importante, e o cenário comece a ser revitalizado. Você citou mais cedo a reforma trabalhista, e
a questão do CAGED. Só que, até mesmo pela reforma trabalhista, esses números do CAGED... E você falou um termo interessante, que os dados do CAGED regional, os dados do CAGED podem ser mascarados pelas questões sazonais, o que é claro que a gente que acompanha o CAGED sabe muito bem disso. Mas também com a reforma trabalhista, o CAGED não pode estar um pouco mascarado com o crescimento do trabalhador informal, da pejotização, digamos assim, da mão de obra fim que aconteceu com a reforma? Muitas vezes você tem um cenário, né, do CAGED, e quando você vai na rua você tem um outro cenário. Entretanto, é só a questão de interlocução, né? Nos meios que a gente trabalha. Eu estou no comércio. Eu sei como é que isso funciona. Você tem, em média, eu recebo 15 currículos por dia. Imagina uma rede de supermercado, imagina uma grande rede de varejo. Esse é um cenário também que ele para ser mensurado, ele é fraco, né? É uma teia puída, mas ele te dá alguns nortes. A questão da informalidade, né? Eu acho que isso diminuiu bastante, né? No comércio, no serviço, né? O empresário hoje ele já tem a consciência, né, que não dá mais para você trabalhar na informalidade. Que pese o governo sempre nos empurrando, né, para esse cenário, e falo isso quando você começa a ter um número de, vamos falar de MEIs, né, o micro pequeno empreendedor, que você tem quase que 60% inadimplente, você está levando ele para informalidade. Essa informalidade realmente não dá para ser mensurado, sabe, Ronaldo? Então, eu digo assim, nós precisamos estar trabalhando com os dados, né, formais, mas é importante você ter, né, nos cenários locais uns sinalizadores. Me preocupa muito a questão da geração de emprego, porque eu acho que é por esse caminho que a gente consegue reverter esse quadro econômico. E Campos, né, região, o estado do Rio de Janeiro, né, hoje vive um momento de grande dificuldade nessa questão de geração de emprego. Marcelo, eu vejo isso que você fala da informalidade, eu vejo vamos dizer, aquela piada antiga, a faca de dois legumes, né? Faca de dois gumes. Por um lado, o desemprego te leva à informalidade. Sim. E o governo pressiona para que a informalidade se torne formal. Então se criou o microempreendedor individual. Muitos que foram para esse MEI acabam descobrindo que para eles é mais negócio ter esse microempreendimento do que voltar a ser empregado. Porque você tem no Brasil o problema da saúde, o problema da previdência, você não tem, às vezes, como pagar um plano de saúde, e a previdência, às vezes, de seguridade social, não te dá um atendimento que você gostaria, né, que a pessoa quer. Então, isso já altera as taxas de desemprego. Muita gente saiu, criou suas empresas, já é microempresário e não volta ao mercado formal de empregado patrão. E vai, a médio e longo prazo, criar empregos com suas empresas que forem crescendo, né? Vamos dizer assim. E outro ponto também que eu vejo é o problema de atendimento, que é um outro caso que eu acho que... Eu não vou nem colocar esse do atendimento, eu até faço uma pergunta depois, do treinamento. Mas é importante. Pessoal. Mas é muito importante, porque você vê muito na cidade, entrar numa loja e você olha, vê os 3 funcionários lá no fundo, brincando no celular, trocando mensagem com o namorado, e não dão nem atenção quem entrou na loja, você entra e sai, fica irritadíssimo, porque isso é irritante, né? E isso afeta demais o comércio e às vezes o empresário não percebe e não quer investir. Como é que você vê isso? Olha só, o primeiro cenário da questão do MEI, eu tenho uma consideração a fazer. Nós tivemos aí
assim que o lançamento do MEI, né, e foi uma grande ferramenta, né, você trouxe a formalidade para aquelas pessoas, trouxe a oportunidade de você estar contribuindo, estar dentro da formalidade por um custo muito pequeno. Né? Isso ali foi fantástico. Entretanto, houve um trabalho, né, que eu digo assim, se incentivou muito a questão do MEI, né, formalizou muitas pessoas que ainda não estavam amadurecidas para entrar no MEI. Tanto é que hoje nós temos quase que 60% de inadimplentes por conta do MEI. Isso é um ponto. Segundo ponto, culturalmente, na hora que falta o dinheiro no final do mês, o primeiro a deixar de pagar é o MEI. O cidadão não vai deixar de pagar sua conta de luz, não vai deixar de pagar sua conta de água, ele não vai deixar de pagar aquele imposto, comida na mesa dos seus filhos para pagar o mês. Então isso é cultural, que pese ele saber que aquilo é a questão da aposentadoria dele no futuro, é a questão da previdência social, mas a gente precisa melhorar essa relação, né? E é um programa que eu acredito e acho que ele é uma das ferramentas para que a gente possa crescer esse Brasil, é o MEI. Né? Precisa de algumas adaptações, precisa de algumas conscientizações, precisa de treinamento, precisa, né, de uma série de fatores para que esse conjunto dê certo. Com relação a atendimento, né, isso é uma luta incessante. Eu me lembro, presidente da CDL de Campos, né, nós tivemos a oportunidade, à época, de criar a escola de venda, que fundamentalmente é o quê? É o treinamento, né, dessa mão de obra. Porque a gente precisa entender que o comércio é uma mão de obra também de passagem. É o primeiro emprego, é o universitário que está, né, dentro do contexto. Você tem pessoas que se identificam, até vocacional, trabalham no comércio, né, toda a sua vida. Mas, na prática, o que acontece é que a rotatividade, né, o primeiro emprego, a primeira experiência do trabalho é o comércio. É uma experiência que vem muito dos Estados Unidos. Os estudantes universitários trabalham muito em comércio e em restaurantes. Mas assim, e o cenário de Campos, né, pós-universidades, pós-academia, ficou muito favorável para o comércio, que melhorou muito a qualidade do atendimento. Então, se hoje nós já temos problema, há 2 décadas passadas o problema era muito maior, muito maior. Mas, e assim, é um trabalho, né, que não pode parar. Né? Nós temos visto as instituições trabalhando isso, nós temos um grande concorrente nessa questão, que é a questão do WhatsApp, do Facebook, de todas as suas mídias sociais. Isso fez com que essa relação piorasse um pouco, é o que você falou, né? Mas eu acho, assim, esse é um trabalho que as instituições podem ajudar muito, né, onde o cenário do empregador também tem que estar atento, e o próprio funcionário, né, na consciência de que, né, a manutenção dele no trabalho vem do atendimento, né, a sobrevivência dele. Então, essa é uma relação que a gente se preocupa enquanto instituição, né, não só as CDLs nos seus ambientes locais, mas a federação e a confederação, tanto é que a gente está sempre procurando promover, né, não só a questão da qualificação, né, técnicas, mas também motivacional. Nós, seres humanos, somos, né, precisamos dessas injeções de ânimo. Então, eu acho que a gente está crescendo nisso e assim, é um assunto a ser debatido e combatido quase que dioturnamente. Bom, vamos ao intervalo? Vamos ao intervalo, são 7h49, passamos até um pouquinho, mas voltamos dentro de instantes com o nosso papo aqui com o Marcelo Mérida. E ao Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça